seja bem-vindo aos canais AgroMais e Terra Viva. A produção de oliveiras ainda é pequena no Brasil, mas cresce ano após ano, especialmente na região sul. Em um cenário de preços altos no azeite no mercado mundial e também mudanças climáticas que afetam grandes produtores internacionais, a olivicultura brasileira ganha espaço, valor e atenção. Mas afinal, será que produzir azeitonas no Brasil é um bom negócio? Sobre esse tema, a gente conversa agora no nosso programa Direto da Horta com o nosso convidado, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, o Flávio Bino, que já está aqui com a gente. Flávio, bem-vindo. Tudo bem, uma satisfação para os produtores de azeite de oliva extra virgem brasileiro ter esse espaço e poder conversar contigo. Flávio, obrigada pela disponibilidade, aqui o espaço é todo seu para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. E vamos entender um pouquinho então da olivicultura, né? Ela ainda é considerada uma cultura jovem no Brasil e em que estágio de desenvolvimento o país se encontra hoje? Ela é muito nova, sim, no Brasil. Quando nós falamos de produção de azeite, essa é uma cultura no Mediterrâneo que é milenar. E no Brasil e no hemisfério sul, nós começamos a produzir comercialmente há cerca de 20 anos. Então, ela é muito nova no Brasil, mas nós temos números interessantes. A área plantada hoje no Brasil é de em torno de 10 mil hectares. Nós temos pomares no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Então, nós temos aí uma diversidade grande de situações climática, situação de terreno para olivicultura brasileira, e estamos tendo aí resultados conforme essas características, esse terroir de cada uma das regiões. Nós somos em torno de 550 produtores espalhados por 200 municípios, cerca de 200 municípios do Brasil, e o lagar, que é a indústria que transforma a azeitona em azeite de oliva, nós temos hoje 70 indústrias em todo o Brasil. Há o maior número de produtores no Rio Grande do Sul, que é responsável aí por 70% da produção nacional, mas o número de lagares ele é maior na Mantiqueira. Isso é uma questão de particularidade, porque na Mantiqueira há um problema nas estradas, o deslocamento não é tão fácil como no Rio Grande do Sul, e como vocês sabem, para nós termos um azeite de qualidade, um azeite verdadeiramente extra virgem, eu tenho que colher a azeitona e processar, transformar a azeitona em azeite de oliva no menor tempo possível, né? Passados aí 12 horas, a azeitona já vai perdendo a qualidade para nos dar um azeite extra virgem de verdade. Nós, em termos de produção, ela ainda é muito pequena se compararmos com os azeites importados que entram no mercado brasileiro. Nós somos responsáveis aí por menos de 1% do azeite consumido no Brasil, mas o nosso azeite é um azeite super premium. A opção feita pelos produtores brasileiros foi de um azeite diferenciado, de um azeite de grande qualidade, de um azeite que nos permitisse competir no mercado, porque nós não temos quantidade para competir com o azeite commodity, o azeite que é comum, o azeite que não é extra virgem, o azeite de balcão, o azeite de supermercado, o azeite que é refúgio da Europa e que é despejado no Brasil e nos Estados Unidos. Então, a nossa opção, por não termos condições de ter uma produção intensiva, foi pela grande qualidade. E nisso nós tivemos aí resultados muito rápidos e significativos. Eu não minto quando eu digo, se nós considerarmos a média dos azeites produzidos no Brasil, a média de qualidade, e compararmos com o azeite de qualquer outro país, o nosso azeite é o melhor do mundo. Eu não digo que nós temos o melhor azeite individualmente considerado do mundo, mas na média o nosso azeite é o melhor do mundo. Isso não é dito por mim, é dito por experts internacionais, aqueles que conhecem e se surpreendem com a qualidade. Outra commodity é prêmio de azeite brasileiro em concurso internacional. Medalha é commodity. Eu não conheço azeite brasileiro que entre num concurso e não saia com uma medalha, porque efetivamente o caminho que nós trilhamos é o caminho da qualidade, do super prêmio,
de um azeite diferenciado, o azeite que não tem defeito, o azeite que é frutado, o azeite que é amargo, o azeite que é picante e, como eu disse, que não tem defeito. Diferente dessas porcarias que nos mandam aí da Europa, geralmente nos mandam da Europa, que são azeites refúgio, azeites que a gente não sabe quando foram produzidos, e o azeite diferente do vinho, quanto mais velho, pior. Olha, Flávio, eu sou suspeita para falar porque eu faço parte do time de consumidores, viu, do nosso azeite, eu sou fã. E tudo isso que você falou a gente pode afirmar mesmo, porque realmente o nosso produto tem uma qualidade e isso é exemplo aí do trabalho que começa no campo e chega na nossa mesa, na mesa do consumidor. E Flávio, por que a região sul concentra a maior parte da produção nacional de azeitonas? Os grandes desafios que nós temos são os desafios climáticos, né? E a região mais próxima do que nós temos, eu falo próxima em termos de latitude, assim, do que nós temos no hemisfério norte, é uma latitude que passa pelo Rio Grande do Sul, é a mesma do Uruguai, da África do Sul e da Austrália, que são os novos mundos do azeite. E tem uma necessidade, a oliveira, de muito frio, muito frio. Se nós não tivermos frio no inverno, a gente não vai ter fruta no verão para colher. E aqui no sul nós temos mais horas de frio do que nos outros estados. Mas a mantiqueira, que é alta também, ela tem essas horas de frio que permitem a produção de olivas, de azeitonas e a transformação em azeite. E nós estamos aí trabalhando muito em pesquisa, né, para entender aqui o comportamento das variedades no Brasil, aquelas que se adaptam melhor, para que a gente tenha uma estabilidade de produção. E esse é um ponto importante e o nosso grande desafio, né? Em 2023, nós tivemos uma super safra no Brasil, batemos todos os recordes históricos de produção, né? Tivemos 640 mil litros de azeites produzidos, grande parte no Rio Grande do Sul, 590 mil litros do Rio Grande do Sul, e o resto do país contribuiu para chegar aos 640 mil. Mas um ano depois, nós tivemos aqui um grande problema no Rio Grande do Sul. Não tivemos frio no inverno suficiente e o pior, tivemos muita umidade, chuva na primavera, na época da floração. E tivemos uma baixíssima produção, caiu em 70%, a mantiqueira ainda conseguiu ir bem em 2024 e nós chegamos lá na casa dos 340 mil litros de azeites produzidos. Mas no ano passado, em 2025, nós fomos mal na mantiqueira e fomos mal no Rio Grande do Sul. A nossa produção caiu para 240 mil litros, né? Ou seja, quem teve em 23 640, baixar para 240 foi frustrante. E desde o ano passado, o Ibroliva tem como principal bandeira voltar para dentro da porteira. Em 2023, a gente está preocupado com o mercado, mas não tem como garantir mercado, conquistar mercado, se não tiver estabilidade da produção. Então, nós agora voltamos para dentro da porteira para entender o que nós acertamos, o que nós erramos. Nós estamos investindo muito em pesquisa, né? Além dos nossos técnicos brasileiros e também dos técnicos uruguaios, que trabalham muito próximos, e uma particularidade, Rio Grande do Sul e Uruguai têm as mesmas dificuldades, a mesma situação para a produção, mas nós estamos também atentos à mantiqueira, às outras regiões, e aí o pessoal do EPAMIG também está trabalhando. A gente apostou em pesquisa, nós estamos investindo muito em pesquisa com os nossos técnicos, conseguimos um aporte financeiro do Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, o CAF, que está aportando valores para que a gente faça pesquisa em olivicultura. Temos o apoio do Conselho Oleícola Internacional, que tem vindo ao Brasil já há 2 anos, divulgando o consumo do azeite no país e nos ajudando aqui também os produtores brasileiros. Então, o nosso grande desafio é a estabilidade de mercado. Se me perguntar agora, o que a gente pode esperar para 2026? Eu vou estar aqui com um sorriso largo, né, dizendo que provavelmente nós vamos ter um novo recorde na produção, porque deu tudo certo no Rio Grande do Sul, deu tudo certo na mantiqueira, agora está um pouco complicado ali na hora da colheita, porque tem chovido muito na região sudeste, mas tudo indica que nós vamos ter um recorde de produção. Vamos passar dos 640 mil de 2023. No Rio Grande do Sul, nós tivemos o maior número de horas de frio dos últimos 20 anos. Então, foi muito bom. Na primavera,
tivemos pouca chuva, que permitiu a floração, a polinização, tivemos um bom pegamento e a tendência é de que se tenha aí um recorde na produção de 2026. Mas não adianta termos essa montanha-russa, né? Sem estabilidade produtiva, nós não conseguimos garantir mercado. Porque chega um momento que eu não tenho para... Aquele mercado que eu conquisto, eu perco depois no outro ano, porque eu não tenho produto. Não adianta ter o nosso super prêmio, o melhor azeite do mundo na média, se eu não tiver fruta no pé. Então, o nosso desafio é esse de ter fruta sempre. Esse ano nós vamos ter, mas o desafio é que para os próximos anos também tenhamos. Prospere ainda mais, né? E Flávio, aproveitando que o senhor falou aí de produção, qual que é o tamanho da nossa produção nacional em relação ao consumo interno? Como eu falei lá no início, nós estamos aí na casa de 1%, menos de 1%, né, na casa de 0,8%, 0,7%, conforme a nossa produção. Ou seja, nada se nós considerarmos o mercado como um todo. Mas a gente não pode considerar esse mercado para o nosso produto como uma única coisa, né? Por quê? Porque nós sabemos que o nosso produto, ou seja, o azeite super premium, o azeite que não tem defeito, ele é um azeite mais caro, né? Como é na Europa também, o azeite super premium na Europa é mais caro. Em qualquer lugar do mundo, o azeite que não tem defeito, ele é mais caro. E a gente sabe que não é para toda a população brasileira, não é um azeite para substituir óleo, né? É um azeite para finalizar pratos, é um azeite para finalizar uma salada, é um azeite para comer com uma canjica, é um azeite para comer com uma sopa, para finalizar um risoto, para colocar sobre uma pizza, para botar numa sopa, para derramar e inundar um assado de cordeiro, um assado gordo. Essa é a função do azeite super premium, né? Então, se nós considerarmos os consumidores de azeite super premium, aí o nosso percentual é completamente diferente. Nós já estamos, acredito eu, superando os azeites importados para essa população do azeite super premium. Então, nós temos aí capacidade, inclusive, de exportar, né, qualidade, né, capacidade de qualidade para exportar, e nós não concorremos com azeite com defeito. Esses azeites que vêm da Europa são azeites que foram esquecidos em tanques, que vêm para cá. Normalmente eles são só extra virgem no rótulo, né? Eles são azeites virgens, são azeites melhores do que qualquer óleo processado, né? Mas eles não se comparam com o azeite verdadeiramente extra virgem. Aquele que eu disse que é fresco, ele é frutado, ele é amargo, ele é picante, ele não tem defeito, não tem oxidação, não tem ranço, que é presente nesses azeites que vêm de fora, que são descartes da Europa. E quais são os principais desafios enfrentados pelo produtor brasileiro de oliveiras? Os dois grandes desafios são esses, ou seja, estabilidade produtiva, né? Nós temos que ter produção permanente, né? E em momentos em que nós temos uma grande produção, nós temos que ter um mercado interno que absorva os nossos produtos. E aí qual é o nosso desafio? Então, o primeiro é aquele da pesquisa dentro da porteira, né? De nós termos estabilidade produtiva, termos maior área plantada, né? Entendermos as particularidades de cada um desses estados que hoje produz esse super azeite, que é o azeite brasileiro. E o segundo deles é educar o consumidor. Eu posso falar em educar o consumidor, ou seja, que o consumidor consiga entender o que é um azeite de prateleira e o que é um azeite super premium, o que é um azeite produzido pelos brasileiros aqui, o azeite de verdade, né? Porque se eu fizer uma experiência, vamos dizer assim, eu estiver num local e eu colocar para o público em geral o azeite bom e o azeite com defeito e peço para ele provar, 80% dos que provarem vão dizer que o azeite bom é o ruim, né? E só 20% vão dizer que o bom é o verdadeiramente bom. E por que isso? Porque o cérebro está conectado com características de um azeite que ele aprendeu a consumir, que é um azeite com defeito. E ele está acostumado com aquilo. Então, para ele, o bom é aquele. No medida que ele vai aprendendo a entender os defeitos, a entender as qualidades, ele começa a usar o azeite brasileiro, é um caminho sem volta. Ele não volta para o azeite de balcão, né? Então, esse é um desafio que a gente tem,
que é da educação do consumidor, para que o consumidor entenda o que é um azeite verdadeiramente extra virgem e o que é um azeite extra virgem só no nome, que vai ser virgem, e aí não tem os benefícios que o azeite traz, o azeite verdadeiramente extra virgem, para a saúde. Tem vários trabalhos científicos aí que mostram que as qualidades do azeite, no que diz respeito a todo o trato do coração, o trato cardíaco, né? Os benefícios que o azeite traz para isso. Os estudos que nós temos aí com relação à demência, a Alzheimer e também a Parkinson, ou seja, o azeite consumido com regularidade, ele vai ser um fator que vai ajudar a não ter o start dessas doenças degenerativas. Está comprovado também que o azeite verdadeiramente extra virgem, ele funciona muito bem para a saciedade do ser humano, né? O azeite extra virgem, quando ele é finalizado, vamos imaginar que tenha como hábito, o meu hábito, por exemplo, eu como uma salada e depois eu vou comer o carboidrato ou a proteína no segundo momento. Porque eu como a salada para me saciar, para comer menos proteína e carboidrato. Se eu como essa salada com azeite de mentira ou sem azeite, eu não vou me saciar e vou comer mais proteína e carboidrato. Se eu colocar na minha salada o azeite extra virgem de verdade, eu vou comer muito menos carboidrato e proteína. A gente chega a dizer que o azeite extra virgem de verdade é uma caneta natural, né? As canetas aí que a população está procurando, pode usar o azeite que vai ter praticamente o mesmo efeito. Então é essa questão da educação que é o nosso desafio, de conseguir mostrar para a população as diferenças entre os dois azeites, a importância de conhecer o produtor, de saber quem está produzindo aquele azeite que no outro dia está ali. Esse sentimento de pertencimento também, a gente tenta despertar na população. Eu estou consumindo o azeite que eu sei onde é feito, com cuidado que ele é feito e sei as qualidades que ele tem. Então, desafio dentro da porteira, pesquisa, estabilidade produtiva. Fora da porteira, questão de mercado, conquistar mercado e internamente ensinar o consumidor brasileiro sobre o que é um azeite extra virgem de verdade. É isso. Flávio, obrigada pelas informações até aqui. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos para continuar o nosso bate-papo. E para você de casa, fica aqui o convite. Continue com a gente no AgroMais, o seu canal da agroinformação, e nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Não saia daí que a gente volta já! Olá, já estamos de volta com o nosso programa Direto da Horta. Obrigada pela companhia, viu? Na edição de hoje estamos falando sobre o crescimento da olivicultura no Brasil. E o nosso convidado para essa conversa é o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, o IBROLIVA. Flávio, bem-vindo de volta aqui com a gente. Agora vamos falar um pouquinho da alta histórica do preço do azeite, né? Que mudou a percepção do produto sobre a cultura. O que a gente pode falar sobre? Vamos pensar no azeite que teve essas variações de preço como o azeite que eu chamo de commodity, o azeite de balcão, aquele que é vendido nos mercados internacionais sem que se saiba a procedência, a origem dele e acaba embalado e rotulado nas prateleiras de supermercados. Então essa é uma grande commodity, os azeites que chegam no Brasil, eles às vezes são engarrafados em Portugal, são engarrafados na Espanha, são engarrafados na Itália, mas a gente não sabe de onde vem esse azeite, pode ser um azeite do norte da África, pode ser de uma região da Espanha que, por um passe de mágica, vira português ou vira italiano, né? Então, esses são os azeites commodities que chegam no mercado, que são aqueles azeites normalmente com defeitos. Esses azeites, né, como qualquer commodity, e aí a gente está falando de soja, arroz, né, ele vai ter variações de preços internacionais conforme a quantidade do produto. E a Europa enfrentou em 22 e 23 uma seca muito grande. O Mediterrâneo, né, teve uma queda na produção de azeitonas e, consequentemente, de azeite de oliva muito grande. Isso refletiu nos preços internacionais. Primeiro, porque faltou azeite, né, inclusive azeite de baixa qualidade,
para suprir os mercados principais. Aí, quando eu falo mercados principais, o mercado europeu e também os Estados Unidos. O Brasil é o segundo maior importador de azeite depois dos Estados Unidos, né? Então o preço começar a falta, o preço subiu em 80%. Então, o que a população brasileira sentiu no ano de 24, basicamente, né, e final de 23, foi um aumento em quase 80% do preço do azeite desse supermercado. Esse azeite que depende dos humores internacionais e da quantidade de azeite que tem nesse mercado internacional de azeite de baixa qualidade. Então, mesmo sendo um azeite de baixa qualidade, ele chegou no Brasil chegou a aumentar em 80%, quase dobrar o preço desse azeite de baixa qualidade. Nesse ano de 2025, a gente assistiu uma lenta diminuição do preço. E o preço hoje já está quase lá na casa do que era em final de 23 e 24. Então, está estabilizado o preço do azeite commodity, do azeite com defeito, do azeite que é exportado para o Brasil. Esse azeite é muito mais barato do que o azeite produzido no Brasil, porque são azeites completamente diferentes. Se nós formos comparar um preço de um azeite europeu da mesma qualidade do azeite brasileiro, o nosso é bem mais barato do que o azeite que é vendido na Europa para quem procura o azeite de qualidade. E agora, então, vendendo aqui o nosso produto, produzir azeite no Brasil hoje é, de fato, um bom negócio? Olha, eu não posso afirmar aí que seja um bom negócio, por todos esses desafios que nós temos. Mas a gente acredita muito na cultura, né? É uma cultura de longo prazo. As árvores são plantadas, elas começam a produzir com 4 anos, vão chegar a uma maturidade produtiva com 15, 20 anos. Então, é um processo demorado, é um investimento demorado, não é uma cultura que eu planto e 6 meses depois eu vou colher, não é um arroz, não é um soja, né? É uma aposta de um tempo maior. Nós ainda sofremos aqui por essas dificuldades que nós temos de clima, né? Não só pelas mudanças climáticas, pelo aumento da umidade, por não ter uma regularidade de frio, né? Mas por introduzirmos no hemisfério sul uma cultura que é do hemisfério norte. Então é um grande desafio. A azeitona tem horror à água, horror à árvore, tem horror, a oliveira tem horror à água. E nós produzimos azeitonas e azeite no Rio Grande do Sul, que tem altíssimos índices aí de chuva, né? Quando os técnicos europeus ficam impressionados, né? Porque, para ter uma ideia, num dia normal, em que não chove, mas que tem umidade no ar, a gente chega no pomar às 5 da manhã para começar uma colheita e ele está molhado, né? Então eles ficam espantados com isso. Os pomares de oliveira são permanentes, então nós temos aí, ambientalmente falando, né, sequestro de carbono, nós temos aí, faz muito bem para o planeta pomares de oliveira, e o azeite faz muito bem para o cidadão, para o consumidor, para o indivíduo humano, né? Então, tem todo esse apelo também, né? Quem vai produzir, o dado econômico é vital e importante, mas o sentir fazendo parte desse processo nos faz muito bem, né? Ou seja, nós estamos aí contribuindo para a melhora ambiental do nosso planeta, nós estamos contribuindo para a melhora da saúde da população, né? E nós estamos desenvolvendo, e aí eu vejo também a questão da nova geração que está aprendendo a distinguir um azeite de qualidade de um azeite que é uma porcaria, está aprendendo também a se alimentar melhor. E quando a gente recebe lá uma foto de um azeite brasileiro finalizando uma comida, que a gente está fazendo parte de uma reunião de família, né? Aquilo que eu falei de pertencimento, isso faz muito bem. Se o produtor está querendo esse tipo de retorno, né? Que é o retorno de estar contribuindo para o nosso planeta, para uma população mais saudável, ele vai ter esse resultado com certeza. O resultado econômico, nós vamos ter que ainda ter um tempo maior para ver se efetivamente eu posso dizer é um bom negócio, é um grande negócio. Hoje é um negócio com muitos desafios, mas que a qualidade do azeite que nós produzimos aqui nos aponta no sentido de que a gente deve seguir aumentando a nossa área de produção, enfrentando, claro, esses desafios climáticos, sendo heróis aqui em produzir azeite e azeitona no hemisfério sul, mas eu acredito muito
na olivicultura no Brasil. E nós temos um outro ponto aí que a gente não falou ainda, que é o olivoturismo, que é uma outra questão que a gente deve pensar também, porque em todo mundo existem situações aí em que o olivoturismo, ele na última linha representa rendimentos para o empreendedor maiores, inclusive, do que a venda do próprio azeite. Ou seja, as experiências que podem ser feitas dentro de um olival, que passam desde a colheita, que passam desde a hospedagem, que passa pelas degustações, que passa pela harmonização com outros produtos, as pequenas rotas de turismo que hoje estão sendo feitas. Há um estudo da Embratur que nos diz que o turista europeu ele está procurando cada vez mais no Brasil esse turismo de experiências, o turismo do interior, o turismo do agro, né? E isso nós temos como fazer, como fazemos muito bem na Mantiqueira, fazemos também muito bem aqui no Rio Grande do Sul, de dar esse tipo de experiência de turismo agregado com outros produtos, as pequenas rotas. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos pequenas rotas de turismo no interior do estado, de agroturismo, como a gente chama, que apresenta o azeite, o vinho, o queijo, a carne de cordeiro. Em cada uma das regiões, nós temos em Gramado um foco para o turismo, em Viamão, que é na região metropolitana, outro foco, na região que a gente chama aqui da Costa Doce, outro foco, na capital, vamos chamar assim, na área Encruzilhada do Sul, que é no centro do Rio Grande do Sul, que tem a maior área plantada de oliveiras do Brasil, né? E toda essa região centro tem as suas propostas de turismo, a região de Bagé também, e como eu falei, toda a Mantiqueira, tanto no sul de Minas Gerais, na parte ali próxima a Campos do Jordão, nós temos excepcionais experiências de olivoturismo, que acabam agregando em termos de resultado para o empreendedor, para o produtor. Super válida essa sua fala, né? Porque muita gente não conhece, então a gente mostra aí mais uma maneira de renda, né? De movimentar a nossa economia para quem está nesse segmento. E Flávia, a gente está caminhando aqui para a reta final do nosso programa. O que a gente pode esperar dos preços do azeite aí nos próximos anos? Como eu disse, né, depende muito de oferta. Se nós formos falar do azeite que está no balcão, que está no supermercado, aquele azeite que é commodity, geralmente o refúgio da produção europeia, como a produção mundial está estabilizada, né, e como há um investimento grande também, e aí diferente deles, lá na irrigação de pomares, né, na parte tecnológica, me parece que nós vamos ter uma estabilidade em termos de produção e de quantidade de azeite, então acho que os preços internacionais do azeite commodity vão estar estáveis. No que diz respeito ao azeite brasileiro, o azeite super premium, o azeite de altíssima qualidade, né, que se manteve estável nesses últimos 3 anos, mesmo com a queda da produção, eu também imagino uma estabilidade de preço, mesmo com a superprodução que nós vamos ter em 2026, superprodução para os nossos números, né, para 2026 no Brasil. Flávio, é isso. Obrigada pela participação. Conversamos aqui um tempinho. Acho que falamos um pouco sobre tudo para agregar quem nos acompanha por aqui. Obrigada pelas informações e qualquer novidade, as portas por aqui estão abertas, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e a olivicultura precisa mesmo de embaixadores da pedagogia, de embaixadores da educação, que são vocês da imprensa. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigada também a você de casa que nos acompanhou até aqui. Reveja esse e outros episódios no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.